Bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia. bom dia, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Despertando com Olhos do Amor. Hoje nós vamos fazer a leitura, iniciar a leitura de uma sessão nova, vamos dizer assim, que foi uma sugestão da Adriana. É a sessão que está no capítulo 31, que é um capítulo muito lindo, que é o último capítulo do livro-texto, que se chama A Visão Final. E a sessão é aquela sessão que se segura na cadeira aí para não voar. A sessão se chama Autoconceito versus Ser. Nossa. É a sessão número 5 do capítulo 31. Autoconceito versus Ser. É uma sessão muito boa, uma sessão que traz muito aprendizado. É uma sessão para quebrar, vamos dizer, ou desfazer muitos conceitos a respeito desse nosso ser que a gente acha que a gente é aqui no mundo. Então vamos lá, vamos com tudo aí, porque realmente é uma sessão bastante importante para a gente. Aí, Edna, toda oração é atendida. A Adriana enviou uma mensagem para nós ontem, pedindo para a gente fazer a leitura e a reflexão dessa sessão. Então vamos lá, vamos junto, vamos aprender aqui o que Jesus tem para nos ensinar, né? Agora, nesse instante. Então vamos nos unir aqui, vamos fazer uma oração baseada nessa sessão, autoconceito versus o ser. E nessa mente una que nós todos somos, aonde a gente consegue nos unir no único propósito, que é a cura da nossa mente, a gente inicia o nosso dia, a gente inicia o nosso despertando com olhos do amor, pedindo para o Espírito Santo toda a orientação, pedindo para o Espírito Santo que cada um receba as informações que estão preparados para receber nesse instante, sobre o que vai ser lido. Pai, hoje entrego diante de Ti todas as imagens que construí sobre mim. Reconheço que não sou o personagem que o mundo me pede para representar, nem os papéis de defesa, de orgulho ou de culpa que aceitei como verdadeiros. O autoconceito que fabrico não é o teu filho. Ele busca aprovação, teme rejeição, se protege do amor e se esconde da tua luz. Mas em meu íntimo,
permaneço o ser que tu criaste, imaculado, inocente e eterno. Espírito Santo, ajuda-me a olhar sem medo para o falso eu, para que eu não o confunda mais com quem eu sou. Ensina-me a não julgar o que vejo, mas a permitir que a tua visão me revele o Cristo em mim. Hoje escolho abandonar as máscaras. Hoje escolho reconhecer-me como parte da tua totalidade. Não preciso fabricar uma identidade, pois tu já me deste o ser perfeito. Que eu descanse nesta verdade. Eu sou como Deus me criou e nada pode alterar a santidade do meu ser. Amém. Amém. Vamos lá. Eu sinto que tem um convite mesmo para a gente mergulhar nessa sessão, né? A gente, com os estudos de um curso em milagres, né? A gente pede tanto pela paz, a gente pede tanto, a gente fala tanto, né? Eu sou como Deus me criou. Só que para a gente realmente experimentar isso, a gente precisa olhar, né? Para o que eu mantenho na minha mente e me afasto do que eu realmente sou, né? Mantenho como você trouxe na oração, que lindo, que eu mantenho, que eu protejo e que eu defendo, né? Que é essa autoimagem, né? E a gente não precisa fazer nada sobre essa autoimagem, mas a gente precisa olhar e ver que é essa autoimagem que me mantém no inferno, que me mantém nesse sistema de pensamento equivocado e que me mantém no medo, né? Eu preciso reconhecer isso assim, preciso no sentido assim, eu preciso ver que é isso, né? E aí, aos poucos, eu vou tirando o investimento disso, porque só o fato de eu olhar na minha mente que ali, aqui agora, nesse instante, uau, eu tô escolhendo manter esse personagem aqui, ó, aqui. Uhum. Eu só preciso estar consciente disso, né? Esse é o É, primeiro passo, né? E para isso eu preciso, né, tá aberta para ver a falsidade, na verdade, né? Então, e nós poder temos. praticar, né, isso assim durante, né, o nosso dia, enfim. Nossa, É, eu tenho um super sim assim para me lembrar mesmo, né? E, e é isso. é, é importante a gente trazer aqui, né, obviamente que é uma percepção minha, né, mas nós temos no nosso alto, no nosso inconsciente, a gente tem aqui como se o nosso ego, né, brigasse com Deus, né, pela nossa autocriação, né? Então, é como se fosse uma briga de autoridade, de poder de autoridade, né? Obviamente que isso é muito inconsciente, né? Mas esse autoconceito que nós somos, né, a gente valoriza muito, né? A gente se vangloria, né, por esse ser que nós criamos, entre aspas, né? Obviamente que esse ser que nós criamos é um ser que foi moldado pelo nosso ego,
né? E todo esse autoconceito criado por esse ser foi um autoconceito que durante anos a gente foi moldando, a gente foi aprendendo, vamos se dizer, né? E lembrando que a gente sempre está aprendendo aqui no mundo com o professor errado. Então, tudo que nós somos hoje, né, a gente deve ao nosso ego aqui no mundo e não a Deus. Então, nessa sessão, Jesus vai explicar para a gente, né, que a gente fez a escolha errada, né, que a gente tem que assumir essa responsabilidade da gente ter feito a escolha errada. Né? Nós escolhemos o nosso ego ao invés de ter escolhido o Espírito Santo. Isso é importante. Né? Não que isso seja pecado, não que isso, né, mude alguma coisa do nosso ser com S maiúsculo que Deus criou. Não muda nada. É só a gente olhar para a gente ver, né, que esse ser que nós autocriamos, né, na verdade, ele não é o ser que Deus criou. Existe uma distinção enorme entre esses dois seres. Na verdade, eles são opostos. Um nós fizemos e o outro Deus criou. E o que Deus criou é o ser verdadeiro, é o que é eterno. E o que nós fizemos, né, não é o que nós fizemos, é um ser, né, que não é real, vamos se dizer assim. Então, essa sessão é uma sessão que vai trazer, né, à tona para o nosso consciente uma série, né, de conceitos, uma série de dúvidas que a gente pode ter. E então vamos mergulhar nessa sessão, porque é uma sessão muito importante, da gente olhar com Jesus e com o Espírito Santo, para a gente realmente receber o que Jesus está querendo falar para nós aqui, né, sobre esse autoconceito que nós achamos que é verdadeiro e que, na verdade, ele é um autoconceito feito pelo nosso ego. É isso. Vamos lá? Se a gente quer aprender a descansar, a gente precisa ver o que é que nos realmente cansa, É, né? Se a gente quer experimentar um estado mental de descanso, independente do que aconteça aqui, né? Desperto, um, um estado mental desperto, a gente precisa ver o que está realmente fazendo a gente dormir. O que está por trás dessa decisão de ficar no sistema de pensamento do ego, ou seja, ficar dormindo, morto, né? Porque o sono é a morte de Cristo, né? Então, vamos lá. e aí a gente vai ver também por que a gente defende tanto, né, esse ser aqui que nós fizemos, né? Por que a gente defende tanto ele? Exatamente para confrontar Deus, né? E óbvio que tudo isso que nós estamos falando é muito inconsciente, mas vai ser muito importante a gente ler tudo isso daqui e refletir para a gente poder começar a questionar, né, É esse porque, na autoconceito. verdade, é uma cortina de fumaça. A gente não vê que é isso, né? Uhum, Que é sobre esse confronto, né? uhum, Parece ser um monte de coisa, porque conscientemente você fala, ai, acha que eu confronto a Deus? Nossa, eu amo a Deus, meu Pai, meu Criador, a fonte divina. uhum. Acho que não é bem assim, né? Então, é importante a gente ver e deixar vir mesmo, né? Para a gente ver que na profundidade é isso que a gente está escolhendo, né? Exato. E não sentir culpa por causa disso. Não, E não. não sentir culpa por causa disso, né? Na verdade, essa sessão está aqui para a gente olhar para ela, né? Para ela emergir para o nosso consciente, vamos É, dizer assim, para ser curado. Só isso. a nossa Só função é isso. perdoar, né? Então, Né? chegou, perdoa, é isso. Então vamos lá. Então, capítulo 31, seção 5, autoconceito versus ser, página 707.
Parágrafo 1. Vamos lá. O que se aprende desse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade do mundo. Ele cabe bem nele, pois essa é uma imagem apropriada a um mundo de sombras e de ilusões. Tem uma palavra muito importante aqui, é uma imagem. Vamos lá, pois essa é uma imagem. Se é uma imagem, é porque não é real. Essa é uma imagem apropriada a um modo de sombras e de ilusões. A um mundo. A um mundo de sombras e ilusões. Aqui, ela caminha em casa, onde o que vê é uno com ela. O aprendizado do mundo serve para construir um autoconceito. Este é o seu propósito, que venhas sem um autoconceito e o faças à medida que segues adiante. E na época em que atingires a maturidade, entre aspas, tu o terás aperfeiçoado para enfrentar o mundo em termos iguais, em unidade com as suas exigências. Nossa. Aqui é o famoso, né? Você vai aprimorando para ficar cada vez melhor, porque nunca vai ser bom o suficiente, né? É, Então, esse é o retrato desse autoconceito, né? Que, nossa, olha aqui. O que se aprende desse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade do mundo, né? Nossa. Ele cabe bem nele, pois essa é uma imagem apropriada a um mundo de sombras e ilusões. Nossa. Né, olha aqui, o aprendizado do mundo serve para construir um autoconceito. Este é o seu propósito. Dois pontos. Que venhas sem um autoconceito e o faças à medida que segues adiante. Para depois. É isso aí, galera. o mundo, o mundo diz para gente, né, o quanto a medicina evoluiu, né? Nossa, a medicina evoluiu tanto, né, fazendo com que o nosso corpo perdure por mais tantos anos, né? E aí a gente vai achando que é esse corpo, a gente vai valorizando esse corpo, né? E para quê? A Para ele durar, ciência, para ele tudo, né? durar 100 anos, sei lá, 100 anos, para ele durar 100 anos. Mas, gente, quem quer continuar achando, né, ou se identificando como um corpo, né? A gente já sabe que o corpo não dura, né? Por quê? Porque o corpo foi feito pelo nosso ego, né? Para quê? Para exatamente dizer que Deus construiu um ser, né, que não é eterno. Então, a grande mudança aqui, a grande chave, vamos dizer, do curso de milagres em relação aos outros, a todos os outros caminhos, o curso de milagres diz para a gente que a gente não é o corpo é neutro, né? Então, o que nós somos, somos espírito, eternos, criados por Deus. Então, o mundo quer que a gente evolua no sentido de perdurar esse corpo, né? E não tem nada de errado, né? Quem quer continuar, evoluindo em termos de, fazer com que o corpo dure mais anos do que o normal, do que a média, enfim, né? Tá tudo certo, né? Mas o mais importante de tudo isso é a gente não se identificar com esse ser que acha que é um corpo,
né? Porque esse ser que acha que é um corpo não é o ser criado por Deus, é esse autoconceito criado pelo ego. É isso, né? É assim, né? Pelo menos aqui o que eu experimento, né? Hoje só a mente importa. Como é que a mente está? Como é que o meu estado interno está? Todo meu investimento hoje é nisso, assim, né? E claro, dentro da experiência desse corpo aqui, vai acolá, enfim. Amém, mas isso decorre, sabe, junto. Mas hoje, assim, a principal, todos os meus cuidados, eles estão nesse olhar, assim, né? Instante a instante, sem negar nada desse corpo, nada, porque aí já é uma armadilha, né? Mas sabendo que tudo que esse corpo parece comunicar é a mente que está comunicando, né? Então, é muito importante a gente realmente, né, ter muitas conversas aí com Jesus, com o Espírito Santo. Bom, em todos os sentidos, né? Mas tá muito junto com eles mesmo e trazendo tudo que a gente sente, né? O que é isso, né? Enfim, e questionando mesmo e se abrindo para a verdade, né? Sobre quem a gente é. E aos pouquinhos ele vai, né? Caminhando com a gente e vai ficando cada vez mais claro, né? Então, é ótimo. Vamos lá. Vamos ver o que mais aqui. Parágrafo 2. Um autoconceito é feito por ti. Ele não tem absolutamente qualquer semelhança contigo. É um ídolo feito para tomar o lugar da tua realidade como filho de Deus. O autoconceito que o mundo quer ensinar não é o que aparenta ser, pois ele é feito para servir a dois propósitos, apenas um dos quais a mente é capaz de reconhecer. O primeiro apresenta a face da inocência, o aspecto que é encenado. É essa face que sorri e cativa, e até mesmo parece amar. Ela busca companheiros e às vezes olha com pena, nós, para os que sofrem. E às vezes oferece alívio. Acredita que é boa dentro de um mundo mau. Nossa, gente. Vamos lá, que me até embrulhou o estômago. A gente está aqui mesmo para se unir, sabe? E olhar para tudo isso. Vamos olhar para essa face de todos nós aqui. Olhar com Jesus mesmo, sabe? Porque, não sei, mas na minha percepção, essa face aqui é a mais enganadora de todas. Porque essa face aqui, o mundo ovaciona, o mundo
coloca num pedestal. Então vamos lá, vamos lá. Vamos só olhar mesmo assim, sabe? Sem culpa, né? Se eu me reconheço aqui, mas olha, né? Olha, porque olhar junto com o Espírito Santo é olhar sem culpa. Então vamos lá, eu vou repetir aqui. Eu vou repetir a partir da sentença 4. O autoconceito que o mundo quer ensinar não é o que aparenta ser. O autoconceito, bom, vou ler de novo, que o mundo quer ensinar não é o que aparenta ser, pois ele é feito para servir a dois propósitos. Apenas um, dos quais a mente é capaz de reconhecer. O primeiro apresenta a face da inocência. O aspecto que é encenado. O primeiro apresenta a face da inocência. O aspecto que é encenado. É uma encenação. É essa face que sorri, cativa e até mesmo parece amar. Ela busca companheiros e às vezes olha com pena para os que sofrem. E às vezes oferece alívio. Acredita que é boa dentro de um mundo mau. Eu vou continuar, tá? Esse aspecto da inocência pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece, que essa encenação, que essa face da inocência encena. Esse aspecto dessa inocência encenada pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece. E assim, frequentemente, essa face se banha de lágrimas pelas injustiças que o mundo faz para com aqueles que querem ser generosos e bons. Esse aspecto dessa face da inocência que é encenado por esse sistema de pensamento equivocado, quando a gente escolhe por ele, é isso que a gente encena, né? Então, esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar. Nunca.
Mas a cada dia, uma centena de pequenas coisas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando-a e a irritação e, afinal, abertamente ao insulto e ao abuso. Hum. Eu acho que é importante a gente se lembrar aqui que o nosso ego, ele usa o nosso corpo, né? Porque nós estamos falando aqui desse autoconceito. Quando a gente fala desse autoconceito, a gente fala que a gente está identificado com o nosso corpo, né? Que é o que a gente acha que a gente é aqui no mundo. Então, o ego usa o nosso corpo principalmente para três funções: prazer, orgulho e ataque, né? Então, quando Jesus fala em ataque aqui, Jesus está falando dos nossos julgamentos, né? Então, nós, aqui no mundo, né, somos mestres de usar essa face da inocência, né, para por trás de tudo isso, né, a gente fazer julgamentos, a gente atacar o nosso irmão, a gente querer defender, né, os nossos autoconceitos, os nossos papéis, né, dizendo que o nosso irmão fez para nós foi injusto, e aí nós estamos usando, né, vamos dizer, toda o nosso arsenal, né, a nossa caixa de ferramenta, tudo que está dentro, né, desse ser que a gente acha que a gente criou, né? E aí, então, a gente defende com unhas e dentes esse ser, né, porque esse ser é diferente do nosso irmão. Esse ser, ele é melhor, ele é superior, né, ou ele é vítima do, do mundo. Então, vamos lembrar, né, que qualquer tipo de ataque que a gente fala aqui, nós estamos falando de um julgamento ou de um pensamento. Então, e a gente adora defender esse ser dizendo que ele é melhor ou dizendo que ele é pior ou que ele é vítima do mundo. Então, vamos lá, vamos deixar isso aqui em stand-by, né, porque vai falar um pouco mais sobre isso agora também. Parágrafo 4. A face da inocência, que o autoconceito veste com tanto orgulho, pode tolerar o ataque em autodefesa, pois não é fato bem conhecido que o mundo trata com dureza a inocência indefesa? Ninguém que faça um retrato de si mesmo omite essa face, pois tem necessidade dela. O outro lado, ele não quer ver. Entretanto, é aqui que o aprendizado do mundo fixou seus olhares, pois é aqui que a realidade do mundo é estabelecida para garantir que o ídolo perdure. Então, vamos lembrar o conceito de ídolo para um curso de milagres. Um ídolo para o curso de milagres é qualquer coisa, qualquer pessoa que a gente busque substituir o amor de Deus. Isso é um ídolo aqui no livro Um Curso de Milagres. Pode ser uma coisa, uma situação e uma pessoa, né? Então, aqui o aprendizado do mundo fixou seus olhares, pois é aqui que a realidade, entre aspas, que é onde a gente acha que a gente está no mundo, é estabelecida para garantir que o ídolo perdure, que esse corpo perdure, que esse ser que nós autocriamos dure eternamente, o que é impossível. Se quiser continuar aqui. Parágrafo 5. Por baixo da face da inocência há uma lição,
que o autoconceito tem como finalidade ensinar. É uma lição sobre um deslocamento terrível e um medo tão devastador que a face que sorri na superfície tem que olhar para longe disso para sempre, para não perceber a traição que ela oculta. Isto é o que a lição ensina. Eu sou essa coisa que fizeste de mim, e olhando para mim, tu és condenado devido ao que eu sou. A esse autoconceito, o mundo sorri com aprovação, pois ele garante que os caminhos do mundo sejam mantidos a salvo, e aqueles que caminham por eles não escaparão. De novo, Jesus está aqui dizendo para a gente sobre a gente realmente acreditar que nós somos esse ser que nós autocriamos. Então, é importante o que ele está dizendo aqui, é uma lição sobre um deslocamento. Agora ele está dizendo para a gente o quanto vai ser importante a gente olhar para tudo isso com ele, né? Para a gente desfazer todas essas crenças sobre esse ser que a gente acha que a gente é. Vamos ler mais um? O que você sente? Uhum. Pode ler que você está no fluxo aí. Parágrafo 6. Aqui está a lição central que garante que o teu irmão está eternamente condenado. Pois agora o que és passa a ser o seu pecado. Para isso não há perdão possível. Já não mais importa o que ele faz, pois o teu dedo acusador aponta para ele sem vacilar e é mortal em seu objetivo. Ele aponta para ti também, mas isso é mantido no que ainda é mais profundo, na névoa abaixo da face da inocência. E nesses túmulos amortalhados, todos os seus pecados e os teus são preservados e mantidos na escuridão, onde não podem ser percebidos como erros, o que a luz seguramente mostraria. Tu não podes ser acusado pelo que és, tampouco podes mudar as coisas que ele te fez fazer. O teu irmão, portanto, é o símbolo dos teus pecados para ti. E tu, silenciosamente, mas ainda assim, com urgência incessante, ainda condenas o teu irmão pela coisa odiosa que tu és. Então é isso. Então, esse ser que a gente acha que a gente é, esse autoconceito, né? Vamos usar a palavra autoconceito para ficar mais fácil, né? Esse autoconceito que a gente acha que a gente é esse autoconceito que acha que pecou contra Deus, né? E carrega dentro de si essa culpa, né? Então, o que é pecado para um curso de milagres? Pecado para um curso de milagres é a crença na separação, é a crença que nós conseguimos fazer esse autoconceito fora de Deus, né? Isso é o pecado. Essa é a crença de que o nosso ego quer que a gente acredite, que a gente é esse autoconceito autocriado, que tem poder, né, que tem o poder de se sustentar. E uma coisa muito importante, né, esse autoconceito que a gente acha que a gente é, ele acha que tem poder sobre a mente. Isso o ego quer que a gente acredite, que nós, né, temos poder sobre a mente, que a gente comanda a mente. Esse autoconceito comanda a mente. Isso é o que o ego quer que a gente acredite, né? Mas o curso de milagres diz para a gente que é o oposto. É a mente que comanda tudo. Por isso que quando Jesus fala para a gente que o corpo é neutro, né? Por quê? Porque o corpo recebe o comando da mente. É por isso que ele fala que o corpo é neutro, né? E da mente e de qual sistema de pensamento que ela está escolhendo, né? Exato. Que aí é o tomador de decisão, né? Como se tivesse
Perfeito, acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então, vamos ficar aqui com essa, com esse aprendizado, né? Durante o dia, a gente fica, né, em oração para Jesus trazer para a gente realmente o que ele está querendo nos ensinar nessa É, sessão. vamos ver aqui essas. Tem vários, Uhum. tem vários pontos para a gente observar hoje durante o nosso dia. É. Gente encenando essa face da inocência, né? E é muito importante, sabe? Parece que nós estamos lendo aqui uma coisa muito pesada ou muito diferente, mas não é nada diferente do que a gente leu, né? Sempre leu e sempre discutiu. Para quem estuda um curso de milagres, a gente sempre fala isso. Jesus está falando sempre a mesma coisa. Aqui ele está usando um conceito diferente, mas ele está falando sempre a mesma coisa, né? Você não é esse ser que você acha que você é. É, Esse autoconceito que você acha que você é, né? Que é esse autoconceito fadado, vamos se dizer, a nascer, viver e morrer, né? é que aqui ele Essa pega num nossa ponto, né? finitude. É, E ele pega essa. num ponto que a Uhum, gente acha que a gente é esse ser bonzinho aqui, entendeu? É por isso que pega. Ele acha que a gente é esse sorrisinho que a gente distribui, né? uhum, Mas o que que tá por trás desse sorrisinho? O que esse sorrisinho tá querendo? Querendo manter aqui, ser amado para poder manter esse autoconceito, né? Então, é por isso que eu sinto que é, para mim aqui, uhum, sou muito sincera, aqui embrulha meu estômago mesmo, porque eu sinto que essa face da inocência aqui uhum. é uma grande armadilha mesmo, né? Então, eu vou ficar com esse convite mesmo, eu quero ver, sabe? Porque, nossa, É isso. ele descreveu aqui, Uhum. né, o que essa inocência disfarçada, né? É, Então, uau, obrigada, Jesus, por mais esse passo tão óbvio aqui, tão claro. E, e quero muito mesmo reconhecer isso na minha mente, né? E entregar para ele, ó, tô aqui, ó. Olha eu aqui, uhum. fingindo. Porque encenar é fingir, né, gente? Como ele tá dizendo, né, que é uma encenação, é fingir. Toda vez que a gente está encenando alguma coisa, a gente está fingindo. Então, vambora, vamos olhar aí. É isso aí. Partiu. Amanhã a gente vai entrar, Jesus vai trazer para a gente um conceito, um aprendizado sobre conceitos. É, A gente vai entrar nisso. É uma sessão um pouco longa, ela tem 17 parágrafos, mas vamos lá. Vamos vamos mergulhar. construindo juntas com ele, Vamos juntos com mergulhar. ele, né? É Vamos isso aí. mergulhar. Apertem os cintos. Vamos lá. É isso. Então, Partiu. um lindo dia para todos. Fiquem com Deus. E a gente volta amanhã no Despertando com Olhos do Amor. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigado. Bom dia.